Um clube pequeno de Portugal vai render um lucro milionário a seu dono. O Estrela da Amadora foi comprado por Paulo Lopo em 2020 por 72 mil euros. Agora, o empresário vendeu 90% da SAD num negócio avaliado em 40 milhões de euros a um grupo com Thomas Miller e Mats Hummels. Nesse intervalo, o clube não conquistou títulos, não chegou às competições europeias e ainda acumulou dívidas. Mesmo assim, atraiu uma oferta que parecia incompatível com seu tamanho. O preço nasceu de 3 decisões tomadas durante a reconstrução e vou te mostrar cada uma delas no vídeo. A primeira vantagem surgiu antes mesmo de o Estrela entrar em campo. O antigo clube da Amadora desapareceu do futebol depois de entrar em insolvência. Uma nova associação preservou o nome e as cores, mas disputava as divisões regionais de Lisboa. Em 2020, o CD Estrela uniu-se ao Sintra, que já possuía uma vaga no Campeonato de Portugal, equivalente à 3ª divisão na época. A operação colocou o novo Estrela numa competição nacional. Nasceu uma SAD, a empresa criada para administrar o futebol profissional. Na nova estrutura, o Estrela subiu rapidamente para a 2ª divisão. O clube ganhou tempo, exposição e acesso a receitas. Logo depois, Lopo assumiu o controle de fato. A primeira aposta de Lopo foi na velocidade. O presidente anterior saiu depois de divergências sobre a estratégia e a entrada de investidores. O Estrela acabara de terminar a 2ª Liga em 14º lugar. Lopo contratou Sérgio Vieira e aumentou os gastos com elenco, comissão técnica e condições de trabalho. A ideia era acelerar o crescimento do Estrela e chegar rápido à 1ª divisão. Para isso, o clube segurou jogadores que poderiam ser vendidos. O dinheiro de uma transferência ajudaria no curto prazo, mas reduziria a chance de promoção. Lopo preferiu assumir o risco e manter a força da equipe. O Sub-23 e o time B receberam um investimento, ampliando o número de jogadores dentro da estrutura. O Sub-23 foi campeão nacional logo na primeira participação. A equipe B conquistou sua 2ª promoção seguida. O elenco profissional terminou a 2ª Liga em 3º e venceu o Marítimo no playoffs, garantindo a vaga na elite. 3 anos depois da fusão, o Estrela já estava na 1ª Liga. A SAD fechou aquela temporada com prejuízo de 3 milhões de euros. Lopo havia usado dinheiro presente para comprar uma valorização futura. A promoção elevou as receitas de televisão, a exposição da marca e o preço dos jogadores. O acesso abriu a vitrine. O passo seguinte era encontrar quem pudesse ser valorizado dentro dela. O Estrela mudou toda a sua lógica de recrutamento. O clube passou a procurar jovens em mercados menos disputados, oferecer minutos na elite portuguesa e vender quando surgisse uma proposta capaz de financiar o ciclo seguinte. O departamento de scouting chegou a reunir 12 pessoas. Para achar jogadores, o Estrela apostou em 2 mercados. A 3ª divisão alemã virou um dos alvos principais. Ela reunia atletas formados em centros fortes, preparados fisicamente e baratos para os padrões da 1ª Liga. O Estrela oferecia algo difícil de encontrar naquele nível: jogos contra Benfica, Porto, Sporting, diante dos observadores do mercado internacional. O outro mercado foi o Brasil. O clube buscou diversos jovens sem espaço no Flamengo, como Igor Jesus, André Luiz e Daniel Cabral. Em janeiro de 2025, o clube faturou 8 milhões de euros em vendas brutas, com Igor Jesus, André Luiz, Thiago Gabriel e Danilo Veiga. A janela seguinte provou que o processo podia ficar ainda mais rápido. Um dos melhores cases foi de um jogador que brilhou na Copa do Mundo com Cabo Verde. Sidney Cabral chegou sem custo de transferência, vindo do Vitória Kobe. Meia temporada depois, foi vendido ao Benfica por quase 6 milhões de euros fixos, mais 2,5 milhões em metas. O Estrela ainda preservou 10% de uma futura negociação. O Marningon custou cerca de 300 mil euros e disputou apenas 12 partidas. O Leti pagou 4 milhões fixos, com mais 1,5 milhão previsto em objetivos. Somados, Sidney e Ningon custaram aproximadamente 300 mil euros em transferências e poderiam render perto de 14 milhões. Os 2 negócios mostraram aos compradores um processo capaz de procurar, contratar, expor e negociar. A permanência na 1ª Liga mantinha essa engrenagem funcionando. O terceiro movimento havia começado antes mesmo da promoção. Ele colocou no patrimônio do Estrela um ativo que nenhuma janela de transferências levaria embora:
Em 2022, a SAD venceu o leilão do estádio José Gomes, do antigo bingo e de um campo de treinos. O acordo ficou próximo de 2,6 milhões de euros. O estádio precisava de obras para receber partidas profissionais. Durante meses, o Estrela mandou jogos em Rio Maior, Leiria e no Jamor. O retorno à Reboleira aconteceu em janeiro de 2023. A compra deu à Lopo controle sobre a casa do clube. O Estrela ganhou condições para vender lugares anuais, camarotes, publicidade, hospitalidade e eventos. Também deixou de depender de outro proprietário para decidir onde jogaria ou quais investimentos poderia fazer no local. O José Gomes reforçou a ligação com a Amadora. O clube recuperou a torcida, voltou ao bairro da Reboleira e reativou a marca de um clube que já foi campeão da Taça de Portugal. Em 2024, Lopo também assumiu a presidência do clube associativo. Quando o consórcio de compradores apareceu, encontrou uma vaga na Primeira Liga, um estádio próprio na região de Lisboa, uma marca histórica e um sistema de scouting que já produzia vendas milionárias. O comunicado dos compradores citou a propriedade do José Gomes como uma característica especial do Estrela. A venda confirmou uma valorização astronômica, mas as contas mostravam uma operação não tão simples. Os 72 mil euros gastos por Lopo no início representaram a entrada no projeto. A reconstrução exigiu milhões em empréstimos dos acionistas, salários, contratações e obras. Os documentos registravam o próprio Paulo Lopo como credor da SAD em quase 2 milhões de euros. Na temporada 2024-25, o Estrela teve quase 15 milhões de euros em receitas e terminou com um lucro líquido de apenas 6 mil euros. Em 2026, entrou num processo de revitalização com mais de 25 milhões em dívidas. A subida rápida havia criado valor e pressionado o caixa ao mesmo tempo. A estrutura da venda não foi divulgada. Portanto, não sabemos quanto dos 40 milhões foi entregue aos antigos acionistas, investido na SAD ou direcionado às obrigações existentes. O grande retorno saiu da valorização da participação que ele controlava. Lopo entrou barato, colocou mais dinheiro durante a reconstrução e vendeu o comando por um preço muito superior. O clube quase não produzia lucro anual, mas seus ativos e seu potencial já interessavam a investidores com mais capital. O consórcio comprador reuniu nomes como Thomas Miller, Mats Hummels, Jan Sommer e Lucas Hernandes entre os investidores estratégicos. A presidência passou para Johannes Mosmann, ex-dirigente do Bayern de Munique. Os compradores ainda precisam financiar a academia prometida, modernizar o José Gomes, manter jogadores por mais tempo e negociar a dívida sem desmontar o elenco que sustenta o clube na Primeira Liga. O preço de 40 milhões inclui essas oportunidades e todos os riscos que vieram com elas. A venda encerrou a etapa conduzida por Lopo. Os novos donos receberam um trabalho inacabado e assumiram a obrigação de transformá-lo em receitas recorrentes. A próxima valorização dependerá deles. Lopo saiu no momento em que o mercado aceitou pagar pelo futuro do Estrela.